E a gente é muito inteligente. E a gente é inteligente acima do normal. E eles sacaram. E eles falaram, se a gente fizer uma lei que der algum direito especial ao TDAH, o serviço público só vai ter TDAH. No vídeo de hoje você vai entender mais sobre a cabeça de um TDAH, porque ele é tão desatento. Você também vai entender quais são os tipos de TDAH, vai entender qual é o lado sombrio e o lado bom de ter TDAH. A galera acha que pacientes com TDAH é desatento. Na verdade não, Vilela. Eles são muito atentos. Esse é o problema deles. Se a pessoa com TDAH tá aqui trocando ideia com nós, ele não consegue ficar prestando atenção no outro. Se bater uma porta lá atrás, ele vai... Ele tá prestando atenção em muito... A verdade, o problema é o foco, né? Exato, ele não consegue jogar a atenção dele para um lugar. O primeiro tipo é o desatento. Imagina uma mente que está constantemente em busca de estímulos diferentes, pulando de pensamento em pensamento sem conseguir se concentrar por longos períodos, mesmo quando precisa. Pessoas com TDAH do tipo desatento muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em tarefas específicas, perdem detalhes importantes e podem parecer desorganizadas. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro, e aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga pra não sei quem, fala no WhatsApp, vai no TikTok. Quando vê, passa horas e ele volta a fazer a tarefa porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. Quando a gente fala de desatenção do TDAH, por que o TDAH é desatento? Né? A desatenção do TDAH, Lutz, ela é diferente de todas as outras que existem. Por quê? Porque eu não tenho dopamina para me manter engajado. Eu respondo ao estímulo do celular. Eu levanto para olhar o passarinho que tá lá. Então a desatenção do TDAH na realidade é uma falha na persistência, em persistir num comportamento coordenado, numa ação coordenada de algo. O segundo tipo é o tipo hiperativo. É como se houvesse um excesso de energia, difícil de ser contido. As pessoas com TDAH do tipo hiperativo podem ter impulsividade e inquietude perceptíveis. Elas podem ter dificuldades em ficar paradas, seja nas aulas ou em situações que exigem quietude. Pensa comigo, Vida. Lembra do que é dopamina? Motivação? Você ficar motivado em algo? Se você tem uma leve diminuição, sabe aquela dopamina tônica? Não os picos, a tônica. O TDAH tem um pouquinho menos. A tônica é aquela que é jogada para você constantemente no mesmo nível, tá? Perfeito, a residual, aquele restinho. O TDAH tem um pouquinho menos. Ele meio que não tem motivação de ficar com foco atencional em um único lugar. Então, por exemplo, o paciente com TDAH, ele vai pegar um livro para ler, ele não tem o mínimo de motivação para ler 10 páginas daquilo. Daí ele vai na geladeira, aí ele pega o telefone, aí ele fala com alguém, e aí quando ele passou 5 horas, ele não leu o livro. E por último, existe o tipo combinado, que é uma junção do desatento com o hiperativo. Isso significa que a pessoa pode enfrentar desafios de concentração e impulsividade ao mesmo tempo. Aqui, a mente está constantemente em movimento, tornando a tarefa de se concentrar ainda mais desafiadora. É importante entender que o TDAH não é apenas uma condição infantil. Adultos também podem enfrentar desafios por conta do transtorno não diagnosticado ou não tratado. Até aqui você entendeu o TDAH em si e quais são os seus tipos. Mas, afinal, qual é o lado sombrio de ter TDAH? Por isso que o TDAH, ele é um guarda-chuva. O que tem debaixo desse guarda-chuva? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dependência química, tentativa de suicídio. Eu acabei de citar todas as comorbidades que eu tive. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga. O que eu posso te dizer é, TDAH tem mais propensão a vícios. Então, se qualquer pessoa deve passar longe de cocaína, porque é uma parada que pode te viciar facilmente, TDAH mais ainda. Hoje, se eu beber uma taça de vinho, a minha perna não para de mexer. Eu sei que é efeito do álcool, eu sei que isso vai influenciar no meu sono. Então, como eu tomava a medicação, eu desmaiava e não via que a minha perna não parava de mexer. Então, assim, cafeína vai te influenciar no final do dia, não adianta. Cigarro, a mesma coisa. A nicotina vai interferir no tratamento para o TDAH.
Então, assim, tudo você vai aprendendo e você vai percebendo, mas não porque o remédio me viciou, entendeu? É porque eu tive que aprender um outro jeito de dormir. O TDAH está muito envolvido com a compulsão alimentar, com a impulsividade. Então, você já deve ter ouvido falar, né, do TDAH, qual é a impulsividade. Eles são muito impulsivos, não tem meio que um controle, porque falta dopamina no córtex pré-frontal, né, para segurar esse freio. Sim. Essa pessoa deixa essa área mais primitiva, que busca muito prazer, tomar meio que conta. E ali é como se o filtro dos caras da frente, que é o gestor todo gerente dessa parte do neocórtex, né? Não tem. Então, isso é dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina, de liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, é assim? Tá tudo fazendo sentido. É como se alinhasse. Nossa... E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. A parte do cérebro que aprende é aqui atrás. A parte do cérebro que coloca em prática o que aprendeu é aqui na frente. Então o TDAH, ele sabe igual qualquer outra pessoa. Da mesma escola, do mesmo bairro, da mesma faculdade, da mesma igreja. Assim, é a mesma coisa. O problema é que entre eu e você, eu não consigo colocar aquilo que sei em prática. Você consegue. Quem você acha que vai ter resultado? Quem consegue performar. Quem consegue performar e colocar em prática. Mas se essa informação não é dada cedo, ele vai. Vai. E se afunda, né? Ele afunda. Caramba. O problema do TDAH insiste na dopamina. Ele não consegue tomar decisões por quê? Porque falta dopamina no cérebro dele, né? Falta esse receptor a mais para ele ter motivação para agir e tomar uma atitude. O TDAH tem menos isso. Logo, ele não tem todo aquele impulso, sabe? Mas, diante de tudo isso que foi explicado, então, qual seria a vantagem do TDAH? Uma coisa que eu acho bem legal das pessoas que têm TDAH é que elas costumam ter um coração bom, elas costumam ser bons ouvintes, costumam ter um certo altruísmo com as outras pessoas. Talvez até seja fruto do fato das dificuldades que as pessoas com TDAH já vivem normalmente, a forma como as pessoas tratam aquele indivíduo que tem TDAH, eles entendem a necessidade de ser um bom ouvinte, de ter uma certa compaixão com as outras pessoas. É aquele cérebro, aquela pessoa que tem um funcionamento cerebral, onde você tem uma quantidade maior de pensamentos, numa velocidade maior de pensamentos. E se a gente entender que uma ideia é um pensamento cruzando com outro, um cérebro que tem mais pensamentos numa velocidade maior, a quantidade de ideias, de interconexão de pensamentos é muito maior. Então, a primeira grande vantagem que eu vejo no TDA é a criatividade. Porque tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem déficit de atenção, que é um super foco. Sim. Assim, tu não consegue prestar atenção nas coisas, tu esquece e tal, mas quando tu pega um negócio, aí tu elimina todo o mundo. Tu alivia a tua vida e é só aquilo. Isso é muito louco, isso, cara. se tu sabe usar isso, é muito bom, entendeu? Sim, de fato. O TDAH, ele tem dificuldade de atenção e foco. Porém, nas coisas que ele realmente gosta, nas coisas que ele realmente tem interesse, ele desenvolve uma coisa chamada hiperfoco. Então, vamos supor que eu gosto muito de produzir vídeos no YouTube e gosto muito do assunto neurociência. Isso é um fato mesmo, tá? Então, eu peguei esse hiperfoco, gosto de produzir, produzo muito, produzo com muita qualidade, posto pra vocês e consigo postar da melhor maneira possível, porque eu sou hiperfocado nisso. Eu consigo passar o dia inteiro fazendo isso. Esse é o hiperfoco. Outro ponto também que eu acho muito interessante, que tem muito a ver com as pessoas que têm TDAH, é a nossa incrível resiliência. Pessoas que têm TDAH geralmente são pessoas que são muito determinadas. Por viverem bastante obstáculos ao longo da vida, por muitas vezes saírem da trivialidade, ou seja, não conseguirem viver uma vida normalzinha, vai para a escola, passa de ano, vai para a faculdade, geralmente ela tem que encontrar alguns atalhos ao longo do caminho, encontrar outras formas de chegar aos seus objetivos, a gente acaba se tornando nós acabamos nos tornando pessoas muito resilientes, pessoas que não desistem fácil, pessoas que lutam muito para ter aquilo que tanto desejam. Aí você pode me dizer assim, alguém pode dizer, não, pode ter uma quantidade imensa de ideia idiota. Pode ter uma quantidade imensa de ideia idiota. Mas é um fato histórico que quem tem mais ideias acaba tendo maior probabilidade de ter ideias
criativas. O TDAH já é muito mais inteligente que o normal. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Ele só é desconcentrado ou hiperativo. O pessoal já sabe. E ainda existe uma medicação para ele. E a gente é muito inteligente. E a gente é inteligente acima do normal. E eles sacaram. E eles falaram, se a gente fizer uma lei que der algum direito especial ao TDAH, o serviço público só vai ter TDAH. Então, aí a gente vê criatividade e capacidade de hiperfoco, essa coisa de se manter focado no objetivo, quando há um tesão, quando há uma motivação, eu acho que são as duas grandes vantagens do TDAH. A gente já passa em concurso, a gente passa em vaga normal com a maior facilidade. Tomando Ritalina, a gente estuda normal. A gente passa nas vagas normais. Se não existir a vaga para TDAH, a gente vai pegar elas e as outras. A gente vai pegar todas. E a reflexão que eu tiro aqui é que parece que o TDAH é uma faca de dois gumes, onde ao mesmo tempo que temos a desvantagem de ter problemas com dopamina, em que isso acaba resultando em falta de foco e atenção, ao mesmo tempo, se a gente conseguir domar o TDAH e conseguir treinar o nosso hiperfoco para coisas boas, a gente pode ser à frente até da maioria das pessoas. Um exemplo muito claro disso é o Michael Phelps. Michael Phelps nada mais tem um hiperfoco em natação. E olha só, o profissional que ele é. Dono da Ford. Ele nada mais teve hiperfoco em carros. Olha só onde ele chegou. Todo mundo conhece a marca Ford. Então são pessoas que domaram o TDAH e conseguiram desenvolver hiperfoco em coisas produtivas. E olha só onde chegou. Então eu tive essa reflexão. Achei muito legal isso. Muito obrigado pela atenção.